Você já se perguntou por que tanta gente acredita em coisas absurdas? Coisas facilmente refutáveis, visivelmente falsas, completamente delirantes, e mesmo assim se agarram àquelas ideias como se fossem religião. Pois bem, South Park respondeu isso de forma brilhante, num episódio lá de 2009 chamado Uma Dança com Smurfs. E nesse episódio, Eric Cartman não é só um moleque cruel, como ele sempre é. Ele é um retrato fiel daquele político populista, daquele manipulador moderno, do cara que domina a arte de enganar idiotas. E se esse episódio parece familiar, é porque ele realmente é. Esse episódio aqui parece ter previsto como o mundo iria virar no futuro. Então, se curtiu o tema, deixa aquele like maravilhoso e se curte o nosso conteúdo, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Então, tudo começa com uma mudança bem simples. O garoto responsável pelos anúncios da escola simplesmente não é mais o responsável pelos anúncios da escola, se é que você me entendeu. E Eric Cartman vê isso como uma oportunidade. Ele se oferece para assumir o posto do menino, mas não para continuar lendo os avisos sobre pizza e reunião de bandas. Ele transforma o espaço em um programa de opinião, com sua própria trilha, seu nome no letreiro, closes dramáticos e, claro, a sua versão de todos os fatos. O Cartman faz exatamente o que comentaristas extremistas fazem no mundo todo. Eles pegam uma plataforma mais neutra e transformam em um canal de propaganda pessoal. Então ele começa a atacar a presidente do Grêmio Estudantil, a Wendy Testaburger, insinuando que ela é autoritária, corrupta, mentirosa e outras palavras muito mais fortes. Só que sem nenhuma prova, só com insinuações, sarcasmo e mentiras, com muitas frases de efeito, devo dizer. E o público começa realmente a acreditar, porque não importa se é verdade, importa se tudo que ele está dizendo é realmente convincente. O Cartman, ele é um tapado em bastantes aspectos, mas aqui, nesse episódio, ele é brilhante, porque ele aplica com maestria as táticas clássicas de manipulação ideológica. Pois bem, vamos lá, vamos começar. Primeiro, a inversão moral. Ele se pinta como a vítima e a Wendy como a opressora. Mesmo ela sendo a verdadeira liderança estudantil, ele coloca o público contra ela com frases do tipo: ela quer controlar o que você pensa, eu só quero que você pense por si mesmo. Ele também traz um apelo à emoção e não à razão. Ele não mostra nenhum dado, ele não faz nenhuma conotação lógica. Ele mostra a raiva, a indignação, o sarcasmo, e essas emoções grudam as pessoas. A verdade não emociona, mas a narrativa, sim, essa emociona muito. Ele também cria um inimigo simbólico. O Cartman precisa de um vilão. Então, ele transforma a Wendy nesse vilão, numa ameaça à liberdade. Ele não precisa convencer com fatos. Ele só precisa de um rosto que as pessoas vão odiar, e o resto se espalha sozinho. De forma alguma, o Cartman argumenta. Ele simplesmente cria narrativas, que são muito mais sedutoras do que a verdade. Mas agora a pergunta, por que no episódio e na vida real isso funciona? E por que funciona tão bem? Porque mesmo sendo óbvio que o Cartman está mentindo, as pessoas da escola caem. E a resposta está na psicologia cognitiva, e existem dois mecanismos centrais nisso. O primeiro é algo que muitas pessoas devem conhecer, que é o viés de confirmação. As pessoas tendem a acreditar no que confirma o que elas já sentem. Sabe aquele sexto sentido? É uma completa mentira. Mas se surge alguém que diz algo parecido com o que você acreditava, tá aí, nossa, eu tenho o sexto sentido agora. Então, se alguém já tem algum tipo de ressentimento pela Wendy, basta o Cartman colocar fogo e pronto. Eles não querem fato, eles querem permissão para odiar. E tem o segundo ponto também, que é o efeito de repetição, algo que eu gosto muito, que é chamado de efeito ilusório de verdade. Quando algo é repetido, e repetido novamente, repetido outra vez, isso começa a parecer verdade, mesmo que seja uma grande mentira. O cérebro assimila familiaridade como credibilidade, e o Cartman repete essas acusações todo dia no microfone da escola. É daí que vem aquela frase que uma mentira contada 1000 vezes pode se tornar uma verdade. Uma mentira contada com confiança parece mais confiável do que uma verdade dita com um pouco de dúvida. E tem mais, o Cartman oferece ao público algo muito interessante. Ele oferece paixão. Ele grita o que os outros não têm nenhuma coragem de dizer. Ele distorce a realidade, mas com bastante estilo. O estilo, hoje em dia, importa mais do que o que está sendo dito. E talvez o mais assustador sobre esse episódio aqui é que ele, de jeito algum, envelheceu mal. Ele envelheceu com uma baita profecia. O que o Cartman fez ali nesse episódio? Transformar um anúncio escolar em um canal de opinião? Atacar um adversário e criar fake news? Inventar que viveu com os Smurfs, por exemplo, que é o tema central desse episódio, eu nem falei ainda.
É basicamente o modelo de comunicação política que domina o mundo digital hoje em dia. Essa parte é engraçada pra caramba, mas também é algo que a gente deve refletir. O Cartman escreve um livro inteiro dizendo que viveu com os Smurfs, que o Andy matou os Smurfs e que ele sobreviveu a essa guerra azul. É tão absurdo que se torna até cômico, e é exatamente por isso que cola. É exatamente por isso que as pessoas começam a acreditar no Cartman. Porque a gente volta lá no ponto anterior. Ele conta essa mentira com tanta veemência, com tanta intensidade e cara de pau até, que as pessoas acreditam. As mentiras, quando são grandes demais para serem levadas a sério, acabam até que não sendo combatidas. E aí elas se espalham. O livro do Cartman instantaneamente vira um best-seller. Ele vira um símbolo. A criança que viu os Smurfs morrerem. E ninguém mais liga se isso realmente aconteceu ou não. O que importa é o símbolo, é o mito. Não é mais sobre verdade ou mentira. Agora é sobre narrativa. É sobre a emoção que tudo isso e toda essa história gera. Nesse episódio, o Cartman criou uma narrativa que vale mais do que qualquer verdade. E pessoas hoje em dia também continuam criando essas narrativas, que são mais valiosas que as verdades. Então, meus amigos, quando a narrativa e a emoção ganham da razão, o debate simplesmente acabou. Uma dança com os Smurfs é muito mais do que um episódio muito engraçado. É engraçado pra cacete. É um estudo de caso realmente. Ele mostra como a manipulação funciona, como a verdade é bem frágil, e como uma plateia, uma audiência ou até uma sociedade que está carente de pensamento crítico, que está carente de alguém que levante, ou de pessoas que levantem e falem, cara, esse negócio tá meio estranho, né? Que esse maluco tá falando que foi pros Smurfs aí. Quando não há pessoas assim, a sociedade sempre irá seguir qualquer um que grite mais alto. Eric Cartman de forma alguma é inteligente. Ele é um cara esperto, mas esperteza está longe de ser inteligência. Mas ele entendeu algo fundamental. Você não precisa estar certo nas coisas, só precisa parecer autêntico. Você só precisa gritar mais alto, você só precisa atacar mais o seu oponente do que ele te ataca. E nesse mundo atual, saturado de informação e de debate, quem parece autêntico vence, mesmo que seja um moleque mentiroso, paranoico e absolutamente sociopata, que mostrou que a verdade pode ser muito frágil e se tornar refém do fanatismo a qualquer momento. Agora, como sempre em todos esses vídeos que a gente posta aqui, me conta aqui nos comentários qual outro episódio mostra o Cartman como um manipulador. Em qual outro episódio vemos a psicologia da manipulação em ação? Eu já consigo pensar em pelo menos uns 3 aqui, mas eu obviamente gostaria do seu comentário. E mais importante, você acha que o mundo real está muito longe da situação que aconteceu nesse episódio dos Smurfs aqui? Também deixe o seu comentário. Ou será que tá até pior do que nesse episódio? Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima.